sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting tired and I need someone to rely. A vida na Terra se caracteriza, dentre outras coisas, pelas várias formas como os diversos organismos se adaptam ao seu habitat. A adaptação em prol da sobrevivência e reprodução é um aspecto de importante estudo na área da biologia. O processo em que as características de um indivíduo adquire ao longo da vida e que são herdadas pelos seus herdeiros são definidas como adaptação evolutiva. Esses caracteres permitem ao possuidor uma determinada harmonia com o meio ambiente, resultando na sua existência num determinado local. Em 1859 foi publicado o livro A Origem das Espécies, escrito por Charles Darwin. Darwin explicou a adaptação usando uma ação de força evolutiva, chamando-a de seleção natural. Por várias gerações, o indivíduo sofre mudanças devido a diferentes aptidões, que se dão por variações genotípicas aleatórias em algum caractere. A adaptação se assemelha à plasticidade fenotípica, que consiste na capacidade dos organismos de alterar a sua fisiologia ou morfologia de acordo com as condições do ambiente. Uma consequência dessa plasticidade são as adaptações que os organismos geneticamente idênticos vão apresentar expostos a diferentes ambientes. Por sua vez, temos a mutação, que pode ser causada por erros de cópia do material na divisão celular, exposição à radiação ultravioleta, meios químicos ou por vírus. Quando se dão essas causas, há alterações em um material genético dando origem a um novo alelo. Evolução significa uma série de mudanças sofridas ao longo do tempo. Essas mudanças nem sempre implicam aperfeiçoamento ou melhora. Muitas vezes levam a uma simplificação. Um passo dessa simplificação é dos extremófilos. Cientistas acreditam que o nosso planeta surgiu há aproximadamente 4 bilhões de anos, depois do acúmulo de várias substâncias como rochas, poeiras e gases. O universo teria surgido após uma grande explosão cósmica. Essa explosão refere-se a uma grande liberação de energia, criando o espaço-tempo. Isto seria a teoria do Big Bang, anunciada em 1948. Extremófilo é o organismo que consegue sobreviver ou até necessita fisicamente de condições geoquímicas extremas, prejudiciais à maioria das outras formas de vida na Terra. Os mais conhecidos extremófilos são os micróbios. Um exemplo é essa bactéria descoberta pela NASA, que vive a 190 metros abaixo da Antártida. Metanogênicos são organismos que constituem um grupo do domínio arqueia. As arqueias metanogênicas são anaeróbicas, ou seja, não utilizam oxigênio na produção de energia e vivem em regiões pantanosas, lodos, esgotos e interior de tubos digestivos de animais herbívoros e cupins, onde produzem metano. Sua morfologia é muito variada, podendo ser no formato de cocos, espirilos e filamentos. As arqueias metanogênicas conseguem o carbono necessário para sua sobrevivência no acetato e no metanol. Um exemplo de adaptação muito estudado até hoje são os das chamadas arqueobactérias metanogênicas, bactérias anaeróbias que produzem um gás solúvel, que é o metano, e que hoje podem ser facilmente encontrados em locais como aterros sanitários, pântanos, fundos de oceanos, intestinos de diversos seres vivos,
dentre seres humanos até em ruminantes, como, por exemplo, bovinos, ovinos, caprino, dentre outros. Como os metanogênicos ainda sobrevivem no mundo oxigenado de hoje, a resposta é bem simples. Apesar de rico em oxigênio, ainda existem áreas onde ele não chega ou é inviável sua utilização. Estes organismos podem ser hoje facilmente encontrados em ambientes pobres em oxigênio. Entretanto, isso os torna ideal para metanogênicos. No fundo dos oceanos, por exemplo, há oxigênio em quantidade suficiente para manter certos micro-organismos. Porém, são encontrados em situação inviável para o uso, já que a pressão os torna tóxicos. Isso nos prova que os organismos existentes atualmente ocupam nichos ecológicos que a grande maioria dos outros seres comuns não conseguem sobreviver.